Boa noite, igreja. A graça e a paz. Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Mapa. Quero convidar o diácono Marcos a dar início ao nosso culto de hoje, amém? Amém. Amém. Boa noite, igreja. Vamos começar o culto dessa noite, tá? Eu peço aos irmãos que abrem ali em Tiago 4, versículo 7. A palavra do Senhor começa falando com a gente hoje. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui a palavra ela nos ensina que a gente deve nos sujeitar a Deus, né? Aceitar, servir a Deus, resistir às tentações do diabo, né? Assim como Jesus resistiu quando o diabo tentou ele no deserto. O diabo vai nos oferecer o que a gente está precisando, o que a gente está querendo, e a gente deve estar resistindo ao diabo e ele vai fugir da gente, né? Ou seja, quando a gente se coloca na brecha, a gente se sujeita a Deus e resiste às tentações, aos pecados, o diabo, quando ele nos vê, ele vai começar a fugir da gente. A gente vai precisar ter medo do diabo, sim. O diabo vai começar a ter medo da gente. Ele vai começar a olhar, ali vem um crente, ali vem um servo de Deus, um cristão, um filho do Deus vivo, e ele vai fugir de nós. Então, no começo pode ser difícil, a gente vai ter a tentação, a gente vai ter que passar algumas um deserto, né, as dificuldades ali, o jejum, o sacrifício, mas no final vai valer a pena, porque nem o diabo vai poder com a gente. Amém? Então, fica esse recado para os irmãos. Às vezes pode estar passando alguma dificuldade agora. Às vezes, na vida, a gente, quando começa a batalha cristã, a gente começa a sofrer, começa a ter algumas lutas, né? Mas pode ter certeza que vai valer a pena e quando você nem perceber, você vai estar vencendo e vencendo em glória sempre, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Pode fazer uma oração, irmã Marcos, para a gente dar um início, então, por favor? Amém. Senhor meu Deus, Senhor Pai Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti, porque o Senhor é o único merecedor de honra e de glória, Senhor. Meu Pai, abra o entendimento de cada irmão, de cada filho Teu, que vem ouvir, Senhor, a palavra, o ensino dessa noite, meu Pai. Muito, Senhor, nós já temos aprendido a cada estudo, meu Deus, que nós temos visto, meu Pai. Mas, meu Deus, que nós possamos aprender mais ainda, Senhor. Meu Deus, tira, Senhor, meu Deus, qualquer obstáculo, qualquer coisa que venha querer tirar a nossa atenção, meu Pai, caia por terra, meu Deus, que nós possamos assistir essa aula, entender e que ela venha, meu Deus, criar morada, Senhor, fazer diferença na nossa vida. Mais esse dia, meu Pai, nós te pedimos, abençoa a vida de cada um que assistiu esse vídeo, que assistiu essa aula hoje, meu Pai. Em nome de Senhor Jesus, nós já te agradecemos. Obrigado, meu Pai. Amém. Amém, graças a Deus. Então, irmãos, o tema da aula de hoje é atalhos, caminhos perigosos. Você já pegou algum atalho? Então, nesse momento, eu gostaria de convidar vocês aí a dar um testemunho, se vocês já tiveram alguma experiência com atalhos. Alguém quer dar um testemunho aí de um atalho que pegou? Se aconteceu alguma coisa ruim? O senhor lembra, pastor, daquele atalho que nós pegamos? Não, eu lembro quando eu era da jovenzinho e estava voltando do horário do almoço
e tinha por costume cortar o atalho para chegar na empresa. Era para diminuir o trajeto, né? Eu peguei esse atalho, estava de bicicleta, peguei esse atalho, voltando do almoço, indo para o trabalho, e eu fui assaltado. Roubaram a minha bicicleta. Por quê? Porque eu estava pegando esse atalho. Se não tivesse pegado esse atalho, tivesse indo por o outro caminho, né? O caminho, vamos colocar assim, o caminho longo, né? Demorado, eu não teria perdido minha bicicleta. Como eu peguei o atalho, então eu fui roubado e perdi minha bicicleta. Mas graças a Deus, né, não perdi a vida. É só um testemunho que eu tenho para dar sobre essa questão do atalho. Amém. Eu também quero compartilhar. Teve uma vez que nós fomos ministrar a palavra numa igreja em Sertãozinho e na volta já estávamos cansados e tinha uma sinalização de que tinha um atalho ali para a pista. E eu convenci o pastor a entrar nesse atalho. Irmão, misericórdia. Era um caminho tenebroso, estreito, escuro, que parecia que não ia dar em lugar nenhum. Nós acabamos passando muito medo, corremos muito risco e não valeu a pena. Então, esse é o meu testemunho na questão de atalhos. Alguém mais tem algum testemunho para contar? Dentro do tema? Ou eu posso prosseguir? Então, eu vou prosseguir, amém? Vamos lá. Pessoal, há caminho que parece direito ao homem, mas no seu fim são caminhos de morte. Está lá em Provérbios 16, 25. E o texto bíblico da lição de hoje está lá em Gênesis 3, do 1 ao 7. Eu vou convidar o pastor para fazer essa leitura para nós. Então vamos Gênesis 3, do 1 ao 7. Ora, a serpente era mais astuta de todas as limarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e começaram e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Muito bem. Obrigado, pastor Cléber. O que nós podemos perceber, amados, nesse texto aí de Gênesis 3, do 1 ao 7? Que Adão e Eva, eles pegaram um atalho. Que atalho foi esse? O atalho da desobediência. E eles pegaram esse atalho para quê? Eles pegaram esse atalho para alcançar mais rapidamente o conhecimento do bem e do mal. E acarretaram para si uma consequência. Que consequência foi essa? A morte espiritual. Amém? Esse é um texto muito conhecido, eu creio que todos vocês já tiveram aí a oportunidade de ler. E agora, então, nós vamos para a palavra introdutória. A palavra introdutória diz o seguinte: todo cristão deve saber que os atalhos costumam ser perigosos. Quase sempre são caminhos de morte, conforme nós lemos lá no textual, em Provérbios 16, 25.
E o cristão que leva a Deus a sério rejeita o caminho do menor esforço, porque pode trazer engano e destruição. Então, cuidado com os atalhos. Tem aí a plaquinha de perigo, como o pastor testemunhou, como eu testemunhei, e como nós vimos aí nessa passagem bíblica, o atalho pode nos trazer consequências graves. Amém? Então, no tópico 1 aí da nossa lição de hoje, vai falar o atalho da desobediência. Na vida espiritual, de todos os atalhos, o da desobediência é o mais perigoso, pois toda atitude de desobediência é um atalho no caminho traçado por Deus. Então, eu vou ler novamente para ficar claro. Na vida espiritual, de todos os atalhos, o da desobediência é o mais perigoso. Por quê? Porque toda atitude de desobediência é um atalho no caminho traçado por Deus. 1.1. Atalho para alcançar conhecimento. 1.2. Um futuro incerto. 1.3. O melhor caminho. Então, agora nós vamos ler a página 48 da apostila. E eu vou convidar o pastor a ler 1.1, o atalho para alcançar o conhecimento. Pastor, começa novamente, por favor. 1.1. Atalho para alcançar conhecimento. No jardim do Éden, o diabo ofereceu aos nossos pais um caminho mais fácil para o homem alcançar conhecimento. O atalho da desobediência trouxe prejuízos irreparáveis sobre a terra, que foi amaldiçoada. Versículo 17. Sobre Adão e Eva, que foram expulsos do jardim do Éden. Versículo 23 e 24. Sobre a família de Adão, que começou a colher os frutos amargos do pecado, levando Caim a matar seu irmão. Gênesis 4:8. Enfim, sobre todo homem que morreu espiritualmente. Gênesis 2:17. Muito bem. Então, esse tópico 1 fala baseado aí no texto que nós lemos de Gênesis 3, do 1 ao 7, que Adão e Eva acabou tomando um caminho mais curto, o caminho da desobediência, para poder alcançar aí o conhecimento de uma forma mais rápida. E isso trouxe consequências não só para a vida deles, mas para até os dias de hoje, né? A gente acarreta aí as consequências dessa desobediência. Agora eu vou ler para vocês 1.2, um futuro incerto. Você que está com a sua apostila em mãos, é a página 48. Saul é conhecido na Bíblia como um exemplo de desobediência. Escolhido por Deus, tinha um futuro promissor, mas fracassou, terminando a sua vida de forma vergonhosa, porque insistiu em usar o atalho da desobediência. Então, aqui nós estamos vendo mais um exemplo de um personagem bíblico que também escolheu o caminho do atalho. Nessa passagem aí, Samuel 15, do 22 ao 30, Saul declara que temeu e deu ouvido ao povo, ao invés de obedecer a Deus. E qual que foi a consequência dessa desobediência? Ele perdeu o seu reinado. Então, agora eu quero convidar novamente o pastor a ler o 1.3, o melhor caminho. O caminho da obediência exige maior esforço, renúncia, entrega e submissão. Mas a recompensa final é ser exaltado por Deus. Jesus fez a opção pelo caminho do maior esforço. Filipenses, capítulo 2, versículo 8 ao 11.
Deuteronômio 21. Obediência, obediência. Esse é o melhor caminho. Em contrapartida aí dos dois primeiros tópicos, aqui fica claro que a obediência é o melhor caminho, mesmo que exija mais esforço da nossa parte. Amém? Então, agora nós vamos estar indo para o tópico de número 2, que vai falar de um outro atalho, que é o atalho da mentira. E eu quero convidar o Peter a ler aí para nós o que está escrito na tela. Por favor, irmão Peter. Amém? Amém. O atalho da mentira. Mentira é falar ou dizer algo contrário à verdade. Isso. Irmão Peter, o seu microfone está fechado. Agora eu abri ele. Pode falar. Mentira é falar ou dizer algo contrário à verdade. Escutando? Sim. Posso continuar? Pode. Alguém? Pode continuar. As pessoas costumam crer na sua própria mentira e, consequentemente, mantêm-na enquanto falam e praticam-na enquanto agem. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, afirmou que os homens mudarão a verdade de Deus em mentira. Romanos 1, 25. Amém? Glória a Deus. Está me ouvindo? Está ativado o microfone? Eu vou lá. 1.2. A origem da mentira. A mentira tem sua origem em Satanás, que é chamado de pai da mentira. O Senhor Jesus Cristo mostrou isso de maneira iníqua, inequívoca. João 8, versículo 44 e 45. O pecado só entrou no mundo porque Satanás enganou os primeiros seres humanos através da mentira. Certamente não morrereis, e sereis como Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Oi? Irmãos, vocês estão me ouvindo? Oi, eu estou escutando. Amém. Então eu vou ler para vocês o 2.2. Ananias e Safira usaram o atalho da mentira e atraíram a ira de Deus. Isso está lá em Atos 5, versículo de número 3. Qual foi a mentira que Ananias e Safira contou? Eles venderam ali a sua propriedade, falaram que ia entregar o seu dinheiro aos apóstolos para que fosse distribuído para os menos favorecidos, só que depois eles se arrependeram e, como casal,
combinaram de não mais entregar aquele valor. Só que eles não estavam mentindo para homens, eles estavam mentindo para Deus. E assim Deus usou a Pedro para corrigir Ananias e Safira. E por consequência desse pecado, por consequência desse atalho, que é a mentira, eles acabaram perdendo a vida. Seguindo aí na nossa apostila, na página de número 49, diz assim: após ouvir a dura advertência, ele caiu morto no meio da congregação, Ananias. Muitos cristãos não levam a sério o fato de que por trás da mentira, mesmo quando usada como recurso comercial ou a famosa mentira branca, essa é do diabo. Lemos em Efésios 4, 25a: pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Então, o que nós vamos aprender aqui nesse 2.2? Que a mentira, não importa o tamanho, seja grande ou pequena, é de origem demoníaca, porque Satanás que é o pai da mentira. Então, não adianta a gente usar o argumento, é só uma mentirinha inofensiva. Por exemplo, alguém te liga e você fala, manda falar que eu não estou. É a famosa mentira branca. Então, ela também nasce aí do diabo. Ou então, no trabalho, o patrão pede para a gente falar alguma mentira. Tudo isso provém de Satanás. Então, no dia de hoje, nós estamos aprendendo e que nós venhamos nos corrigir, para que não mais venhamos fazer uso da mentira, porque a mentira ela gera a ira de Deus. O 2.3 diz assim: uma mentira sempre gera outra. As pessoas que têm o hábito de mentir começaram com mentiras aparentemente inofensivas. O estágio mais perigoso da pessoa que habitualmente mente é quando ela passa a acreditar nas próprias mentiras. Vocês já viram um caso desse? Onde a pessoa acabou se perdendo e ela mesma começou a acreditar naquilo que ela inventou. Caiu na própria cilada que armou. Então, o 2.4 nós vamos falar aí que a mentira é um laço. Quem usa a mentira para tirar vantagem, arma um laço para si mesmo. Lemos em Provérbios 19:5, a falsa testemunha não ficará inocente. O que profere mentiras não escapará. Irmãos, vale lembrar que o culto de hoje é uma aula. Então, se você quiser participar, se tiver alguma dúvida, se eu estiver indo rápido demais, se tiver alguma pergunta, é só ativar o microfone aí e dar sua opinião. Pastor, Pode falar. quero acrescentar Pois aqui não. nesse 2.4, a mentira é um laço. É o que a gente ministrou esse domingo sobre Geazi, quando, lá em Reis, 5, quando Naamã foi curado e ofereceu bênçãos, coisas, dádivas para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu não aceitou e Naamã pegou e seguiu seu rumo. Mas Geazi, com avareza no coração, dizendo tomar proveito disso, correu até Naamã. E ele mentiu, dizendo que o profeta tinha pedido aquelas coisas para ele, para que desse a 2 jovens, jovens que faziam parte ali da escola dos profetas. E quando Geazi chegou, o profeta se apresentou a ele, ele também mentiu o profeta. E por causa da mentira, a lepra que estava sobre Naamã, a lepra caiu para ele e para sua geração. Então a mentira ela tem, sim, as suas consequências. Às vezes muitos usam da mentira para se dar bem na vida, para sair de uma situação de aperto, mas lembrando que ela tem essa consequência e ela tem uma origem, que é o diabo. Uma pessoa que
se dá a mentira, está se fazendo como o filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, são ensinamentos do qual nós temos que ter esse cuidado, assim como a senhora leu aí sobre a mentira branca, né? Onde as pessoas usam de meio da mentira na área comercial, no meio do esporte. Ah, mas é uma mentirinha, isso é válido porque é no meio para a área profissional, é para o esporte, mas segundo a Bíblia, a mentira é um pecado. Isso não, Deus não se agrada, e isso também gera para a pessoa consequências. Muito bem colocado, pastor. Alguém quer colocar mais alguma situação aí? Ou eu posso dar continuidade? Vou dar continuidade, então. Advertência aos mentirosos. A Bíblia adverte os mentirosos de várias maneiras. O Senhor abomina os mentirosos. Eu gostaria de convidar o Peter a abrir em Salmos 5, versículo 6, e a Maíla a abrir em Provérbios 12, 22. Para não ficar só nas minhas palavras. Então, o Peter vai ler Salmos 5, versículo 6, e a Maíla Provérbios 12, 22. Amém. Pode ler, irmão Peter. Pode ler? É o 5, 6. Salmos 5, versículo 6. 6. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Isso mesmo. Então, aqui é uma advertência para os mentirosos. E a Maíla, então, vai ler para nós Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são os benesses. Muito bem. Então, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Vou dar sequência aí na nossa apostila. Diz assim: o que mente não ficará em sua casa. Isso está escrito lá em Salmos 101, 7. Que casa? Na casa de Deus. O Senhor, ele não tolera a mentira. A mentira tem pouca duração. Isso está escrito lá em Provérbios 12, versículo número 19. Irmãos, a palavra do Senhor diz que não há nada que há de encoberto que não venha a ser revelado. Então, não adianta acreditar que a mentira vai se sustentar para o resto da vida, porque isso não é verdade. Mais cedo ou mais tarde, a mentira ela vem à tona. E assim como um castelo que desmorona, ela vai causando estragos. Estragos, às vezes, irreparáveis. Então, por mais difícil que seja, a verdade é sempre a melhor opção. Amém? E agora nós vamos ver aí as razões para se falar a verdade. Daiane, você está com a apostila impressa? Para ler. Você está com a apostila, Daiane? O que a senhora passou, né, no grupo? Sim. Estou com ela. Então, lê para mim, por favor, razões para falar a verdade. Tá. 2.6, né? Razões para falar a verdade. Isso Aqui mesmo. estão registradas algumas das razões porque o cristão deve trabalhar só com a verdade. Pode continuar. Porque a verdade não tem medo da luz. É aí, né? Isso, está lá em Mateus 5,16. Porque os que colocam a verdade no alicerce da construção do seu projeto de vida
estão edificando sobre base sólida. Mateus 7, 24. Isso. Em Mateus 7, 24, vai falar daquela passagem de edificar a casa sobre a rocha e sobre a areia. Então, quando a gente edifica a nossa casa na verdade, a gente está edificando a nossa casa sobre a rocha. Pode continuar, irmã Daiane. Quem fala a verdade anda seguro. Provérbios 11, 3. Deus tem compromisso com quem fala a verdade. A verdade faz parte da armadura do cristão. Efésios 6, 14. Amém. Agradeço aí sua participação. Então, aqui são os textos bíblicos que nos vão dar razões para a gente falar a verdade. Até aqui tudo bem? Posso prosseguir? Alguém tem alguma dúvida? O pastor gostaria de fazer alguma colocação, pastor? Não, tudo ok, tá? Tá esclarecido. A não ser que os irmãos querem colocar mais alguma coisa, ou se tem alguma dúvida, os irmãos têm liberdade para estar se pronunciando. Amém. Irmão Aguinaldo, você consegue ler o que está escrito aí na tela para a gente? Consigo. Então, por gentileza. Ó, só um pouquinho, ô, irmão Aguinaldo, ô, pastor. Eu não sei onde que é, se é no meio jurídico, que fala, né, não sei usa uma frase, né, juro falar a verdade, somente a verdade. Que campo que é que fala essas coisas? Eu creio que todas as vezes que a gente é testemunha, né, o juiz pede para a gente fazer essa declaração. Sim. É isso mesmo, é judicial. O juiz porque se você mentir ali, você está cometendo um crime, né? Em vez de ajudar, está atrapalhando. E pode ser punido por isso. Muito bem. Então, irmão Aguinaldo, lê para nós aí o que está na tela, por gentileza. Você tem a apostilinha impressa, irmão Aguinaldo? Hoje não consegui imprimir, pastora. Não tem problema, é só fazer a leitura da tela mesmo. Tá bom, 3 aqui, né? Isso. Por que as pessoas fazem opções pelo atalho? O atalho não é o caminho natural de Deus para o homem. Quando é que as pessoas recorrem ao atalho? O que elas revelam com essa busca? 3.1, né? Impaciência. E 3.2, ambição. Vamos ler a página 50 da apostila. Muito obrigada, irmão Aguinaldo. Então, o item 3, irmãos, é uma pergunta, o título dele, que fala assim, por que as pessoas fazem opção pelo atalho? Então, um dos motivos aí é a impaciência e o outro motivo é a ambição. Os irmãos se lembram de algum personagem bíblico que usou dessas duas referências aí para estar falando aqui, compartilhando com a gente? Alguém se recorda de algum personagem bíblico que foi impaciente? Abraão. Foi Sara, Sara, né? esposa de Abraão. Deixa o irmão Aguinaldo falar, depois o senhor fala, por favor. Pode falar, irmão Aguinaldo. Foi Sara, a esposa de Abraão, que tinha promessa e ela, sem paciência, entregou a egípcia, a criada dela, para Abraão. E aí quase perderam a bênção ali, porque ela foi muito impaciente e depois teve consequência de problemas devido àquela geração do filho, né? Mesmo. Isso mesmo, o filho da promessa, na verdade, Abraão e Sara não teve paciência e, como o irmão Aguinaldo falou, a Sara pede então para Abraão se deitar com Agar. E aí dá a luz aí a Ismael e trouxe diversas consequências. Muito obrigada, irmão Aguinaldo. Pastor, o senhor quer fazer mais alguma colocação aí, dar algum exemplo? Ou de alguém que foi impaciente ou ambicioso? Impaciente. Saul, né? Que não esperou Samuel. Isso mesmo.
Ele fez o que não deveria fazer, né, pastor? Ele Isso. fez sacrifícios ao Senhor, onde o sacerdote que era o responsável por fazer os sacrifícios. Alguém mais que lembra de um personagem bíblico que foi impaciente ou ambicioso? Não? É ambicioso. Ambicioso foi Dalila, né? Sim. Pastor, acho que Judas. Por que ela foi ambiciosa, pastor? Para entregar Sansão, né? Por causa de dinheiro, né? Aceitou suborno. Isso. É igual o Momar tá falando aí também, um outro aí também, ó. Irmão Marcos, qual que é o outro personagem que o senhor vai nos apontar? Judas, Sim. traiu Jesus a todo dinheiro, né? Depois se arrependeu, mas já tinha traído. Muito bem colocado. O remorso, né? Parabéns, irmãos. Glória a Deus. Vocês estão lendo a Bíblia. Então, vamos continuar aí com a nossa leitura na página 50 da apostila. Nós vamos falar sobre a impaciência. O atalho revela a nossa impaciência. Abraão tinha uma promessa de Deus, de que das suas entranhas nasceria o filho da promessa. Essa passagem está lá em Gênesis 15, versículo 4. Mas Sara, sua esposa, não teve paciência e quis ajudar a Deus, como se Deus precisasse de ajuda, né, irmãos? Recorrendo a um atalho. Essa passagem está lá em Gênesis 16, do 1 ao 4. Foi a passagem que o irmão Aguinaldo nos deu de exemplo. A impaciência pode fazer a pessoa agir de forma destrutiva, atrapalhando o plano de Deus. A opção de Sara por este atalho lhe custou muito caro. Está lá em Gênesis 16. A impaciência gera a precipitação e essa pode comprometer as promessas de Deus na vida do cristão. O caminho da paciência é o mais seguro. Os que descansam na fidelidade de Deus não estão preocupados em quando a promessa vai se cumprir, porque sabem que ela se cumprirá no tempo certo. Então, aqui é um exemplo maravilhoso que o irmão Aguinaldo nos deu e que fica um ensinamento para nós. Quando Deus promete, Ele cumpre. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, se Ele prometeu, descansa nele, que no tempo certo Ele vai cumprir. Não tente ajudar a Deus. Deus ele não precisa de ajuda. Mantenha-se fiel a Ele, que você vai receber essa promessa em nome de Jesus. Então, agora nós vamos falar aí da ambição, que é mais um caminho que as pessoas seguem, né? Como atalho. O atalho revela a deformidade do caráter. Pessoas com problema de caráter usam com facilidade o atalho do suborno, da barganha, da mentira, do engano, etc. Em Juízes, lemos que Dalila foi subornada pelos filisteus para descobrir o segredo de Sansão, como o pastor aí nos deu de exemplo. A Bíblia diz que o ímpio aceita, às escondidas, o suborno para desviar o curso da justiça, como nós incansavelmente vemos nos noticiários da televisão. O policial que aceita suborno para não multar o infrator. O fiscal que negocia com a empresa para não cobrar o valor devido. O policial que aceita suborno do criminoso para não prendê-lo. O pastor que omite a verdade porque recebeu um presente do membro da igreja
que cometeu um pecado. O professor que negocia com a aluna para dar uma nota que ela não merece. Todos, à semelhança de Dalila, têm um sério problema de caráter. Alguém quer comentar alguma coisa a esse respeito? Tanto a impaciência e a ambição são coisas que nós lidamos dia a dia, diariamente, né, com essas situações. A impaciência. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão sem paciência, as pessoas estão impacientes, o mundo de correria, o mundo é um meio de correria, onde as pessoas querem dar o seu jeitinho e também da ambição, né? Então, são dois exemplos aqui do qual nós estamos tratando, e nós temos que estar vencendo eles dia a dia, diariamente, falando não para a impaciência e também não para a ambição. E eu achei interessante esses exemplos citados, né? Porque muitas vezes nós achamos que não vai causar mal, acabamos cedendo, mas isso mostra o quê? Que é um sério problema de caráter. Então, que nos sirva aí de advertência nessa noite, para a gente não ceder às tentações do atalho. Deus, ele continua à procura de pessoas que tenham a integridade e a coragem de Daniel, que não aceitou o presente do rei Belsazar, preferindo falar a verdade. E a verdade que seria dita era dura de ser ouvida. Pastor, você pode abrir para nós em Daniel 17, por favor? Daniel, vamos lá. Daniel 5, versículo 17. Daniel 5:17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Olha que lindo gesto de Daniel. Aí ele acabou de rejeitar o suborno. Ele não aceitou a oferta do rei. Lê lá, pastor, agora Daniel 5:26, a parte B, e depois o 28. Contou Deus o teu reino e o acabou. É isso mesmo, pastor? Não, é Daniel 5:26. 26. E esta é a interpretação. Pode continuar. Menem, contou Deus o teu reino e o acabou. Agora lê o 28. 28. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ou seja, Daniel falou a verdade. Agora, se imagina na pele de Daniel, interpretando o sonho do rei, ao qual essa interpretação diz que o reinado dele está indo por água abaixo. Foi ou não foi um homem de coragem, um homem de fé, um homem temente a Deus? Será que, se nós estivéssemos na pele de Daniel, será que nós faríamos a mesma coisa? Se nós entregaríamos essa profecia na íntegra, sem cortes? Então, é algo aí para a gente pensar, né? Ele repete de novo, pastor, o 26 e o 28. É a interpretação do sonho do rei aí. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. 28. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Muito bem. Continuando aí na apostila, diz assim:
Precisa-se de homens como Samuel, que se colocou diante do povo e deu testemunho de si mesmo. Eu vou ler lá para vocês em 1 Samuel 12, 2, a parte B até o 5. Você que tem a sua Bíblia aí, abre lá e acompanha comigo. 1 Samuel, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 2 até o 5. 1 Samuel 12, do 2. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Agora Samuel falando de si mesmo. Já envelheci e estou cheio de cães, ou seja, estou cheio de cabelos brancos, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até os dias de hoje. Eis-me aqui, testemunha contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno, para encobrir com ele os meus olhos? E vou-lo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste alguma coisa das mãos de ninguém. E ele, ou seja, Samuel, lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então, aqui, Samuel estava falando de si. Ele se colocou diante do povo e falou: alguém tem alguma coisa aí que possa falar, que venha me acusar? E ninguém tinha nada para falar a respeito de Samuel. Ele se encontrou irrepreensível e Deus foi testemunha ali de tudo que ele disse. Seguindo aí na apostila, como igreja, devemos orar para que Deus nos levante um exército de pessoas como Daniel, Samuel, José, Jeremias, Isaías e Paulo, que não se venderam, antes preferiram o caminho do maior esforço, do sacrifício. Amém? Ô, pastor, Pois aí não. nessa frase aí, quando a senhora leu, como igreja, devemos orar para que Deus levante um exército de pessoas. Não só questão para Deus levantar, mas que nós vemos ser esse exército, né? De pessoas como Daniel, Samuel, José, Jeremias, Isaías e Paulo, etc., né? Que não se venderam, antes preferiram o caminho do maior esforço, do sacrifício. Exatamente, que parta de nós essas atitudes, né, irrepreensíveis. Muito bem. Quer falar alguma coisa, irmão Guinaldo? Pode falar. Não, estou ouvindo aqui e guardando a palavra, né? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vou agora para a conclusão. Lembre-se, não existe atalho no caminho que nos leva ao céu. Como a própria palavra diz, o caminho é estreito. Ainda que tenhamos que pagar o preço da renúncia, do sacrifício, da dor, da disciplina, da espera, da incompreensão daqueles que nos consideram tolos, não negociemos a nossa consciência, nem aceitemos outro caminho que não seja aquele que Deus traçou para os seus filhos. Confie nas promessas do Senhor e faça a sua parte. Nunca esqueça que o melhor caminho é o caminho da obediência. Louvado seja o nosso Deus. Quer falar alguma coisa, pastor? A princípio, amados, olhando assim,
parece que é uma palavra dura, não é? Onde, assim, às vezes a gente fica até meio assim de participar, mas eu creio, assim, que são mensagens para o nosso enriquecimento, para a gente crescer espiritualmente. São mensagens, assim, para nos moldar, tratar com o nosso caráter, porque assim como a pastora está ministrando, também o pastor agora falando, é para nós também, é para todos nós, porque Deus quer que a gente cresçamos, né, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim como eu disse agora há pouco, são situações que nós vamos lidar o dia a dia, para não mentir, seja como as pessoas aí fora falam, né? Mas é uma mentirinha. Não, mas é mentira. Sobre a questão da impaciência, sobre a questão do suborno e outras coisas, ou seja, situações que vai querer nos levar a tomar atalhos. E assim possamos ser firmes, né? Ser firmes em Deus, buscar a direção de Deus, estar sobre a submissão do Espírito Santo. E assim nós vamos estar vencendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Não? Então eu vou seguir. Se você gostou dessa aula, se inscreva em nosso canal e compartilhe ela com seus amigos. Lembrando que ela vai ficar gravada, vai ficar na plataforma, lá no EBM, Escola Bíblica Mapa. Então, se foi de valia, se te trouxe algum ensinamento, se fez você refletir, se vai gerar em você frutos, então compartilhe desses frutos para que mais vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. Agora nós vamos fazer o momento dos dízimos e das ofertas. Quero convidar o pastor aí a fazer oração e abençoar todos os dizimistas, ofertantes que fizeram aí a sua contribuição durante essa semana. Lembrando que a igreja ela não é mantida, né, pelas instituições governamentais, mas pela fidelidade daqueles que creem em Deus e que quando nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta, nós estamos contribuindo com o reino de Deus aqui na Terra, onde pessoas encontram um abrigo, uma palavra de apoio, onde ali nós temos que manter as despesas de água, luz, telefone, internet, e é por meio dessa internet que nós estamos aqui hoje fazendo essa reunião. Então, continue sendo fiel, continue abençoando o reino de Deus, continue fazendo isso não pelo homem, mas por Deus, por saber que Ele é o dono de todas as coisas. E eu creio que assim como na minha vida Ele não está deixando nada faltar, Ele também não vai deixar na sua. Amém? Basta nós sermos obedientes ao Senhor. Então, aí na sua tela está aparecendo os dados para depósito. Você também pode fazer um TED, um DOC, ou solicitar o link para pagamento com boleto ou cartão de crédito pelo WhatsApp ou por e-mail. Ou seja, nós temos aí diversas formas para que você contribua com o reino de Deus. E o Senhor, Ele não olha o valor, mas Ele olha o seu coração. Seja generoso com Deus e com certeza Ele abrirá a janela dos céus e derramará sobre sua vida bênçãos que advém a maior abastança. Então, eu convido agora o pastor a fazer uma oração para abençoar a sua vida, para que você tenha paz e alegria no seu coração, para você obedecer a palavra do Senhor. Pai Santo, Pai querido, nós te damos graças, louvamos, glorificamos o teu santo nome. Também, ó Deus, é uma oportunidade que todos nós temos da parte do Senhor em poder, ó Deus, ajudar e abençoar a tua obra aqui na face da terra. Lembrando, Senhor, que tudo pertence ao Senhor. Somos apenas, ó Deus, administradores de tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. E assim, ó Deus, nós queremos fazer em verdade. Fazer, ó Deus, de coração. Fazer isso, ó Deus, com alegria. Porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. E assim, ó Deus, os que vão dizimar, os que vão ofertar,
no dia de hoje, ou mesmo depois, aqueles que vão acompanhar, Senhor, esse estudo. Assim, ó Deus, eu oro, Deus, por cada um, apresentando os dízimos, as ofertas, ó Deus, diante do teu altar, e que cada um no seu particular possa fazer prova do Senhor. Que o Senhor é poderoso para abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Aqueles, ó Deus, que estão desempregados, que o Senhor abre as portas do trabalho. Aqueles, ó Deus, que porventura têm sonho, projetos, querem alargar a tenda, esse ato de fé, Senhor, que isso venha acontecer para a glória do teu santo nome. Assim, ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, recebam, irmãos, a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Lembrando aí que quinta-feira nós temos o nosso culto da família. Quero agradecer a sua participação e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.